Amigos queridos, que esta manhã seja para todos nós de muita paz, convidando a todos a elevar o seu pensamento, buscando aqueles espíritos que você se afeiçoou a eles, para que eles possam contribuir com seu bem-estar, com a harmonia do seu lar, com equilíbrio, e que possamos juntos nos harmonizarmos com esse sol que ilumina o nosso dia, mas o sol da verdade que aquece os nossos pensamentos. Hoje vamos ler o ponto de vista, que é o item 5. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir, fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estadas no país ainda ingrato. As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração, devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso. A morte, nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se o que dá para a libertação, pela qual entra o exilado numa mansão de bem-aventuranças e de paz, sabendo temporária e não definitiva a sua estada no lugar onde se encontra, menos atenção presta às preocupações da vida, resultando-lhe daí uma calma de espírito que tira àquela muito do seu amargor. Pelos simples fatos de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, sem nenhuma certeza quanto ao porvir, dá tudo ao presente. Nenhum bem divisando mais precioso do que os da terra, torna-se qual a criança, que nada mais vê além de seus brinquedos. E não há o que não faça para conseguir os únicos bens que lhe afiguram reais. A perda do menor dele se ocasiona causticante pesar, um engano, uma decepção, uma ambição insatisfeita, uma injustiça de que seja vítima. O orgulho ou a vaidade ferido são outros tantos tormentos que lhe transformam a existência numa perene angústia, infligindo-se ele desse modo a si próprio verdadeira tortura de todos os instantes, colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea no lugar mesmo que ele aí se encontra, vastas proporções assuma tudo que o rodeia. O mal que o atinja, com o bem que toque aos outros, grande importância adquire aos seus olhos. Aquele que se acha no interior de uma cidade, tudo lhe parece grande. Assim, os homens que ocupem as altas posições, como os monumentos, suba ele, porém, a uma montanha, e logo bem pequenos lhe parecerão homens e coisas. É o que sucede ao que se encara a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, tanto quanto as estrelas do firmamento, perde-se na imensidade. Percebe, então, que grandes e pequenos estão confundidos como formigas sobre um montículo de terra, que proletários e potentados são da mesma estatura, e lamenta que essas criaturas enfermas e tantas canseiras se entreguem para conquistar um lugar que tão pouco se elevará e por tão pouco tempo conservarão. Daí se segue que a importância dada aos bens terrenos está sempre em razão inversa da fé na vida futura. Ó Jesus, quanta luz desce sobre nós quando nos reunimos em seu nome para falar do Evangelho, para sentir as alegrias que emanam desses espíritos queridos que nos sustentam diariamente.
Mestre, ajude-nos a enxergar os valores da vida perene, da vida espiritual. Ajude-nos, Jesus, a sentir a grandeza deste amor. Senhor, faça-nos o instrumento da sua vontade, que aprendamos a ouvir para servir, que aprendamos a amar para sermos amados, e que possamos, Jesus, sentir cada dia, cada vez mais, o vigor do Evangelho em nossa vida de plenitude. Que Deus esteja conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Amigos, essa lição do ponto de vista nos traz uma ideia tão clara para nós o que seja a vida futura. E para que eu tenha essa vida futura na minha consciência, no meu trabalho íntimo, é que eu tenha cultivado e que eu cultive, né? Se eu não cultivei ainda, que eu passe a cultivar uma fé inabalável no porvir. Que fé é esta, meus irmãos? É uma fé lúcida, é uma fé raciocinada, é a moralização dos homens que vai dia a dia mudando o seu olhar, né, em relação ao que viemos fazer na Terra. Nós sabemos que a Terra, ela é uma destinação para todos nós voltarmos ao corpo, a vivenciarmos relacionamentos espirituais, a fazermos trocas, a desenvolver a inteligência, a modificar o nosso olhar, até mesmo o ponto de vista, saindo dessa terra, desse materialismo, para buscar as vicissitudes que a vida nos oferece, desenvolver em nós a paciência quando estamos passando pelas dores que muitas vezes ainda não compreendemos. Nós temos visto que grande parte eles olham a dor como se fosse uma questão puramente material. E a morte, ela não nos vai libertar disso, porque a morte é o encontro comigo mesmo. Então, é por isso que nós precisamos ter certeza na vida futura e não duvidarmos, porque o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrestre, para comprar uma casa, para ter um bom emprego, para ganhar dinheiro, e com isso nós temos afastado da questão divina, da questão da espiritualidade. Então, todo o porvir que nós estamos falando, ele acontece hoje, porque amanhã a consequência dos nossos atos é que vai nos trazer um estado de equilíbrio espiritual. E nós queremos chegar no mundo espiritual com a consciência tranquila, uma consciência lúcida. E nós precisamos entender que os únicos bens que nós vamos conseguir são os bens reais. É o bem que nós conquistamos por meio das nossas lutas, como a paciência, a tolerância, o bem que fizermos, ou o bem que semearmos no coração do outro. Então, nós precisamos pensar que nenhum de nós estaremos ao abandono, nenhum de nós estamos entregues a essas situações que muitas vezes nós nem sequer lembramos do dia da manhã. Ou nós precisamos compreender, queridos amigos, que nós precisamos viver a nossa imortalidade todos os dias. O mal que nos atinge, como o bem que toca os nossos corações, precisam ser compreendidos, porque nós estamos muitas vezes num lugar sem sentir a grandeza deste lugar. É como nós estamos na Terra, nós muitas vezes vivemos só desse jeito, achando que é a Terra o único lugar, e há muitas moradas na casa do Pai. E ao sairmos daqui, nós perguntamos: para onde vamos? Qual é o nosso destino? E o destino, ele vai ser aquele que nós estamos construindo hoje. E se toda gente, todo mundo, né, pensasse dessa maneira, nós estaríamos numa situação de maior convicção, de maior certeza. O homem está em busca do seu bem-estar, não físico apenas, mas o bem-estar espiritual.
Não quer dizer com isso, amigos, que nós estamos reencarnados só para ficar na contemplativa, não, muito pelo contrário, para refletir nas oportunidades de trabalho que nós temos recebido para desenvolver outros sentimentos, que é sairmos do apego, para entender o valor da caridade. Desapegar é um processo que nós precisamos entender de acordo com aquilo que nós compreendemos, o que nos pertence e o que não nos pertence. Então, quais são as nossas necessidades? Muitas vezes nós não olhamos essas necessidades, nós só temos visto as nossas dificuldades. E nós estamos aqui para acertar com as leis de Deus, ninguém está aqui de passeio. A reencarnação não se faz para um deleite, a reencarnação é um processo que nós temos de nos educarmos, de sentir a grandeza do amor que está dentro de nós. O Espiritismo, portanto, ele vai dilatando o nosso pensamento e vai ampliando os horizontes para novas conquistas. E é isso que nós vamos sentindo alegria, porque nós vamos saindo de uma visão acanhada, pequena, muitas vezes até mesquinha, para nós compreendermos que essa vida atual é um potencial de luz que nós estamos recebendo. Viver e reencarnar junto a outros espíritos que nem sempre nós tivemos a oportunidade de recuperar o tempo perdido. Então, nós também precisamos de ver que a Terra, ela não é o único eixo, não é o único planeta. O Espiritismo amplia este olhar e mostra que a evolução é um processo de cada um. E o processo ascensional, ele é um processo que perde harmonia, mas ele é magnífico diante da obra do Criador, porque todos nós podemos desenvolver em nós os sentimentos nobres, porque a solidariedade, ela vai fazer que nós vamos conjugando as nossas existências de ontem, de hoje, de amanhã, com esses seres que hoje são meus filhos, meus pais, meus irmãos, e que ontem, quem são eles, quem fui eu, e é pela solidariedade da reencarnação que nós vamos transformando os nossos sentimentos e desbravando dentro de nós um mundo novo, um mundo melhor. Então, a base de tudo isso está numa razão lúcida, e essa razão vai nos levar a entender o que seja a fraternidade universal. Enquanto nós estamos aqui encarnados, nós precisamos valorizar muito, mas muito, essa doutrina que nos liberta, essa doutrina que nos mostra o que é nascer de novo, para as oportunidades, para sentirmos a fraternidade, a solidariedade que faz parte de todos nós. Amigos, nós estamos vivendo momentos junto a Jesus. O tempo do Cristo é o tempo nosso, é o tempo que nós nos ligamos a eles. E os homens talvez não poderiam ter compreendido um motivo maior que Deus tem nos dado, que é viver como espírito, estudando o ser espiritual que sou, sentindo a grandeza dessa vida, a grandeza de sentirmos partícipes deste momento. E é por isso, então, que eu venho dizer para vocês da importância de nós termos um olhar para o futuro. E todos nós que somos cristãos precisamos ter um olhar firme para a vida futura. Mas nós não podemos pensar que essa vida futura ela é acompanhada de uma ideia vaga, incompleta, né? Não, muito pelo contrário. Há um tempo real, há um tempo justo. Por isso nós precisamos entender o tempo. E eu volto a perguntar para vocês, amigos, que tempo você se encontra? Que construção tem sido a sua? Que ponto de vista nós temos agasalhado? E é por isso que o Espiritismo vem como o advento do Espírito de verdade para dar para todos nós a sustentação do Evangelho do Cristo, mostrando para nós o caminho da verdade. Queridos irmãos, quantos corações nós já unimos, com quantos corações já relacionamos,
Milhares deles são os corações que estão no nosso pensamento. Milhares de sentimentos foram as nossas trocas, que fazem parte do registro do nosso perispírito. É preciso que a gente tenha olhos de ver. E é preciso também que a gente possa entender quantas lágrimas já reclamamos, já derramamos, e reparos que renderam as lágrimas excessivas e que souberam se libertar. Muitos choraram porque tiveram os olhos turvos, o outro chorou pelas perdas que não compreendeu a imortalidade, e é preciso que a gente então possa vasculhar dentro de nós a origem das aflições, para suavizar com o Evangelho de Jesus. Todos nós somos contemplados com este Evangelho. Contemplar para que a gente possa sentir útil e construir dentro de nós verdadeiramente a fortuna maior, que é a riqueza perene que nós vamos levar conosco. Do contrário, amigos, muitos se embriagam no poder transitório. Muitos estão cegos e acham que podem até abusar desta autoridade, né? Uma autoridade tão transitória. É preciso que a gente relacione e que a gente possa compreender o que seja amar. Porque para que eu possa amar, eu preciso transformar a afetividade no egoísmo envolvente. Não, eu preciso transformar a afetividade em benefício do meu próximo. Então, nós gostaríamos de convidar a todos para que a gente possa olhar sobre esse prisma, que é o ponto de vista, que é este olhar que nós estamos falando de Jesus nesse momento tão significativo para todos nós. E nessa manhã, então, nós, nesse momento, desejamos a todos muita paz e que a paz perene de Jesus nos envolva nesta hora do passe. Que cada um possa, na sua intimidade, fazer as rogativas e os seus agradecimentos. Que as nossas águas também sejam fluidificadas. Senhor, graças vos damos por estes momentos de comunhão com a espiritualidade, que o Senhor possa atender-nos de acordo com as nossas necessidades e os méritos de cada um. Deixe no coração de todos o abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec.